Deuteronômio 28, 35. Ali vai falar na lei uma lista de doenças e etc e tal, né? E ali você pode notar: o Senhor te ferirá com úlceras malignas. Esse é o 35. Bom, então não é esse, passa um pouquinho para ver. Bom, eu não vou ficar aqui procurando. Leia essa passagem aí, que você vai ver lá que está falando de cego também, na mesma categoria ali. Então, segundo a tradição dos judeus, todo ser humano que nascia com alguma doença crônica era considerado um excluído, um amaldiçoado. E aquele homem, ele não era só cego, ele era abandonado. E a gente vai notar aqui 4 grupos que se distribuem nessa passagem. Primeiro grupo que a gente vê é os discípulos. Os discípulos eram seguidores do Senhor Jesus, o acompanhavam e representava, talvez nós aqui, a igreja, que estava sendo discipulado pelo Senhor Jesus. Jesus, ao passar, vê aquele homem que não era visto. Identificamos aqui no texto que cego não era só ele. Cego também era a multidão que não o via. Um tipo de cegueira espiritual que estava naquele povo e nos discípulos. No povo, porque o desprezava. No povo, porque não via aquele homem como uma figura digna de nada. Ele não só era, lembra? Ele não era só cego. Porque cego trabalha, mas ele não conseguia trabalhar, porque ninguém o dava emprego. Aquele homem podia ter uma família, porque cego tem família. Muitos cegos são casados, mas aquele especificamente cego não casou, porque nenhuma noiva queria uma pessoa cega e provavelmente, se fosse muito bonito, ela ia querer, ou se fosse trabalhador, que isso aí não é, cegueira não é incapacidade, é uma deficiência, mas não faz com que a pessoa seja excluída de um casamento, ou de um trabalho, mas aquele cego era, porque ele olhava a questão da cegueira e o preconceito que já havia por si só na cegueira, que já o excluía por preconceito, mas também havia a lei também ali, o afastando mais ainda e cancelando toda a possibilidade de uma vida normal. Você precisa entender o texto, irmão, que esse homem, ele tinha uma cegueira profunda, tanto física como espiritual. Ele não enxergava amor, ele não enxergava atenção, ele não enxergava carinho, ele não enxergava acolhimento. Onde aquele homem passava, o desprezavam. Não sei nem como aquele homem se alimentava, talvez ia pelo olfato e via algum alimento lá caído e comia nas sarjetas. Porque um homem que era desprezado assim como o leproso. O leproso também, ele só tinha um agravante, ele enxergava, mas não podia estar no meio do povo, e ele ainda conseguia estar ali, mas o que adiantava estar lá? Não era visto como uma pessoa, não era visto como um ser humano, era uma pessoa desprezada por todos, e Jesus o viu, porque Jesus não era cego. Aí entra a questão dos discípulos, que começaram a ver a necessidade dele, e provavelmente ali já muitos milagres haviam acontecido, talvez até pela mão dos apóstolos, não pensaram em curá-lo. Não pensaram em curá-lo. Porque um dos 12, irmã Jennifer, simplesmente não foi lá e colocou a mão, orou, tentou pelo menos fazer a obra de Deus.
não era só aquele homem com cegueira física. Havia cegos, grupos de cegos habitando aquela terra. Na verdade, eu posso arriscar e dizer que só Jesus enxergava. Porque Jesus, ele enxerga além da matéria. Ele enxerga além do físico. Você pode estar sorrindo, mas por dentro chorando, e ele enxerga. Você pode estar muito lindo por dentro, mas cheio de feridas, cheio de amargura, mas ele te enxerga. Porque ele não olha, ele não vê como o homem vê. O homem vê a aparência. E olhar a aparência não significa enxergar. E os discípulos discutiam: mestre, quem pecou para que aquele homem estivesse ali? E começaram a discutir teologia. A teologia, ela é importante na vida do crente. O cristão precisa saber em que ele crê. Precisa ter raízes, estudar. Mas nem tudo é teologia. Nem tudo é como a gente acha que tem que ser à risca. Deus tem as suas maneiras de agir na igreja dele. Deus tem a sua forma de trabalhar que muitas das vezes não entendemos. E muitas das vezes a gente fica engessado. E quantos pastores que estudam, mas desprezam o poder de Deus, irmã Teresa. Desprezam aquele que ora, já não ora tanto, já não entrega a sua vida no altar, já não depende muito do Espírito Santo para pregar, porque é só escolher. Eu vou no Idonité, Salamé, Minguê, eu vou em você, pronto, é essa que eu vou pregar. Mas já não ora, não coloca a sua vida à disposição de Deus. Porque desde o momento em que o pastor Joelson falou, traz a palavra, eu já comecei, pronto, agora é Espírito. E orando, fui no parque, e lá eu comecei a meditar em Deus. Senhor, a sua igreja precisa ouvir aquilo que tu quer falar, não aquilo que eu sei. E Deus, ele vai usar o conceito que você tem, o conhecimento, melhor dizendo. Deus vai usar aquilo que você busca, o conhecimento que você tem. Mas há coisas que só se obtém através de jejum, de oração, de busca, de entrega, que nenhum livro de teologia vai fazer você entender. E eles ficavam, mestre, quem é que pecou? Gente, aqueles homens tinham que fazer algo. E as igrejas estão por aí batendo cabeça. Podcast debatendo e debate. Por isso que eu falo, eu prego muito unicidade para quem quer ser convertido. Vai ficar negócio de debate. Já tem um pastor muito bom que faz isso. E está lá representando a unicidade. Eu prego para quem quer. Porque eu não tenho dúvida naquilo que eu creio. Eu não tenho dúvida em quem eu tenho crido. E esse grupo ali representa o primeiro grupo dos cegos. O texto vai dizer também, nos versículos seguintes, vai dizer no versículo 8, seus vizinhos, que anteriormente tinha visto, mendigando, perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele. Há coisas que Deus começa a trabalhar na vida do ser humano, que é um Zé Ninguém, como esse homem era. E Deus começa a trabalhar através do seu Espírito e começa a transformar a vida dele, e aos poucos ele vai mudando, ele vai se regenerando, ele vai se erguendo na vida, e de repente ele volta ao seu lugar de origem, e os seus vizinhos dizem o quê? Não pode ser, é o fulano, é ele mesmo,
Não, esse homem estava aí, batendo cabeça e agora está erguido na vida. Não pode ser. Mas na verdade, aquele que é mirado pelo Senhor Jesus, aquele que é visto pelo Senhor Jesus, não pode ficar da mesma maneira. Aquele homem acreditou, mas agora enfrentava um novo grupo de cegos. Antes era só ele, agora ele se deparou com um grupo de discípulos discutindo teologia. Vai pregar, vai curar, vai aplicar o ID do Senhor Jesus. Mas estavam discutindo. Depois é aquele que está lá te olhando. A Bíblia, ela vai dizer que aquele homem, apesar de que era um desprezado, um zero à esquerda para a sociedade, mas na hora que ele era visto apenas para ser percebido como alguém que não tinha valor. O mundo, ele olha assim. As pessoas de mau caráter te olham assim. Não querem sua prosperidade, mas te observam o tempo todo. Muitos jogando contra, muitos torcendo para a sua desgraça continuar desgraçada, muitos até desviando você do caminho onde Jesus está passando, porque muitos para derrubar aparecem, mas para levantar são poucos. Muitos julgam enquanto você está pregando, esperando ali, vamos ver quando é que o Wagner vai falar algo que vai de encontro à angiologia, à cristologia e não sei o quê, e não recebem a presença de Deus, porque entra neste lugar apenas para observar, e a vida vai passando, Deus vai abençoando, aquele que vem aqui, com o seu coração apertado, contrito diante de Deus, e Deus vai abençoando ele, Deus vai prosperando, e ele vai ficando por trás, e depois ainda questiona, por que eu não recebi? Porque eu estou ofertando e não recebo, porque eu peço e não recebo, porque tem pedido mal, tem ofertado aquilo que sobra do seu tempo, da sua finança, e depois as provas vêm, as lutas vêm, e fica questionando, por quê? Porque ele é um observador, ele não entra neste lugar como igreja de Cristo, ele não entra aqui neste lugar como alguém que participa do seio da igreja, do amor da igreja, ele vem aqui para buscar bênção, mas ele nunca é a bênção como Abraão foi, porque Deus te tirou do seu lugar, lá da podridão do Egito, para tu ser uma bênção, aleluia. Quando eu entro dentro dessa igreja aqui, irmãos, não fico triste por nenhum banco vazio, pelo contrário, falei assim, eu fico assim, quanto lugar tem para ocupar? Quanto evangelismo dá para fazer ainda? Quanta gente boa pode entrar aqui? Aleluia! Porque eu sirvo um Deus que, se eu não pregar, se eu não louvar, se eu não clamar, as pedras clamam. Por que eu vou ficar preocupado? Eu lamento, porque eu sei que tem muitas pessoas que por algum motivo, não estou aqui para julgar ninguém, poderia estar enchendo esses bancos, porque aqui tem lugar. Mas eu não vivo por vista. A minha fé não é pautada na irmã Simone, apesar de amar muito a irmã Simone. A minha fé não é pautada no pastor Joedes, apesar de amar muito ele. A irmã Paulinha, a irmã Tereza, o irmão Wagner. Eu não sou pautado por ninguém além da presença do Espírito Santo.
A minha motivação não é a igreja cheia, apesar de eu orar por essa igreja cheia. A minha motivação é o meu coração cheio da presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Um dia o seu vizinho vai olhar e vai dizer assim: não é possível. Olha o carro do Wagner. Aí vai falar que rouba, vai falar que não sei o quê. Pastor Joelson vai prosperar, irmão. Glória a Deus. Taca a pedra, porque ali é rocha, que não abala não. Ah, pastor está roubando. Aí eu vou lá, arrumo um emprego, começo a trabalhar. Deus me abençoa, Deus me prospera. Eu compro um carro. Ih, olha lá o amigo, olha lá, ó. Já dei um carro para o amigo. Tô nem aí, irmão. Eu sei quem tenho crido. Eu sei quem tenho crido. Eu não vou para o céu de carona com ninguém. Fala, seu linguarudo. Você vai para o inferno se continuar falando. É isso aí, irmão. Deixa de lado. Deixa eu passar, meu irmão. Essa igreja aqui não depende de ninguém além do Senhor Jesus. E eu não me vinculo com um sem caráter. Eu não me vinculo com aquele que não tem compromisso com o Senhor Jesus. Porque senão eu não estaria aqui. Eu não daria esse passo pela fé, se eu não acreditasse nessa obra. Aleluia! Pode glorificar. Se você acredita nisso, glorifica a Deus. Aleluia! Outro grupo, a família. A família. Você que tem uma família unida, homogênea. Ai, que felicidade. Como eu queria ter uma família de propaganda de margarina. É a minha maior frustração. Eu queria estar ali com uma família completa. Mas a minha família, por enquanto, ainda é eu e meu filho e minhas filhas que estão dispersas. Não dispersas não, estão vivendo a vida dela, seguindo a vida dela, longe, isso que eu quero dizer. Mas é eu e meus quatro filhos, minhas 3 filhas e meu filho. Mas às vezes eu penso, Senhor, quando eu leio a palavra, eu começo a meditar quando o Senhor disse: meu pai, minha mãe, meu irmão, são aqueles que fazem a vontade do Senhor. A minha família está aqui. Essa é a verdadeira família. Mas aqueles homens foram indagados, aquela família foi indagada, foi pressionada. E você já percebeu que quando você é pressionado, nenhum primo te liga. Quando você está sob pressão, nenhum primo vai lá, nenhuma tia vai lá: olha filho, eu senti aqui no meu coração de mandar 500 para você. É raro, acontece, mas é raro. Se já aconteceu, valoriza, que é difícil, hein? Mal ou bem lá, uma cesta básica, né? Você que é meu parente mesmo, não sei que eu não te ajudei, pá. Família nem sempre é propaganda de margarina. Por isso que eu falo que eu fico feliz. E dá valor, hein, Kelvin? Dá valor. Essa família de vocês aí, o pai de vocês, não é se encontra em qualquer lugar, não. Indagaram os pais daquele homem. E você, o que diz? Eu? Com medo. Abandonar o barco. As pessoas estão contigo quando tudo vai bem. Se aquele homem tivesse chegado lá saltando: ei, glória a Deus, ganhei da loteria, ei, 72 milhões, ei, meu filho, filhão, vem cá com o papai, eu sempre te amei. Nunca deu nada, porque nem criava aquele garoto, aquele ser humano, que era desprezado pela lei. Muitas das vezes, até um amigo ou família pode virar as costas para você, pode lutar contra, pode, na hora que você mais precisa de um apoio, não tem nada a ver, ele é meu irmão, mas não tem nada a ver comigo não, com medo. E o quarto grupo que a Bíblia vai falar, os religiosos, a misericórdia.
Esses religiosos, que muitas das vezes estão aí sentados do teu lado, em igrejas enormes e grandes, mas não entendem nada do poder de Deus. Aquele homem era cego. Provavelmente alguns estudiosos dizem que nem o globo ocular ele tinha, porque Jesus fez lá, moldou e colocou lá um globo nele lá de barro, e aquele homem voltou enxergando. Um milagre estrondoso, sem precedente. Um homem que talvez ele, quando começou a ver, ele, ai, que é isso? Ei, eu não via, nunca vi, que cor é essa? Não sabia nem distinguir cores. Oh, desculpa, Kelvin, desculpa. Não sabia distinguir cores. Não sabia distinguir nada, apenas pelo toque, desde quando nasceu. As pessoas começaram a falar com ele. Ninguém falava com aquele homem. Tudo começa a mudar em um momento que ele encontra Jesus. Ele não vê Jesus, mas Jesus começa a ver ele. Mas há uma coisa que aquele homem, ele ouviu a voz do mestre. Ele ouviu a voz de Jesus. E ele deu valor. A única percepção dele era a audição. E ele não desanimou. Tinha 1000 motivos para dizer, mais um charlatão, mais um enganador. Mas aquele homem acreditou. E quando ele foi lá, ninguém dava nada por ele. Talvez foi lá e teve que se esforçar no tanque de Siloé. Ninguém pegou a mão daquele homem para o guiar. Aquele homem foi sozinho até aquele tanque. E ninguém olhava para ele. E que quando olhava, o desgraçado lá. O pobre coitado lá. Está sendo enganado por aquele charlatão lá chamado Jesus. Não vai acontecer nada. Porque ele não é só cego. Ele não tem olho. Duvido, esse aí Jesus não cura. Já curou 7. O Evangelho fala que mais ou menos 7. Fora os genéricos. 7 cegos. Mas esse parou tudo. Jesus fez daquele homem ali, Wagner, uma estrela. Jesus não estava só curando a cegueira. Jesus estava curando a alma dele. Jesus fez uma jogada e falou assim, vai lá. Para todo mundo ver. Jesus fez daquela cura, Wagner. Ele é tremendo, um show. Um espetáculo. Porque todos queriam Jesus. Todos estavam tentando chegar próximo dele. De repente um homem desprezado pela lei, cego, sem valor, Jesus, opa, é esse que eu quero. É quando é o impossível que eu gosto. É quando é mais difícil que eu gosto de mostrar a glória de Deus. Aquele homem desperta. E aqueles religiosos, ao invés de estar lá adorando, se convertendo, eita, que homem é esse que até o cego vê? Ei, você é o nosso Messias mesmo, palmas para ele. Mas não vê a glória de Deus. São os piores tipos de cegueira. Entra na igreja para olhar para o lado. Ih, a saia dali, ó. Ih, o brinco daquela. Ih, essa igreja não é de Deus, não. Não. Ah, aquela igreja lá? Não. Pessoal lá de bermuda. É. Pior raça que existe. Raça desgraçada. Essa tal de religiosidade. Tal de legalismo. Que acha que vou jejuar e então eu sou santo. Você jejua para se humilhar, para ter comunhão com Deus, para estar ligado com a palavra, para não ter impedimento aqui no canal, a fluir, pum, ei, toma aí, ó, é Deus falando, é para isso, querido. Você não vai ser mais santo do que ninguém, não. Bota a tua barbinha de molho para ver se você jejuou a vida toda. Senhor, em teu nome orei, expulsei demônios. Quem é você mesmo? Que? Eu, fulano.
fulano de tal, fui em muitos podcasts, orei, jejuei, expulsei demônio, não lembra de mim não? Você não tinha comunhão comigo, eu não lembro de você na minha mesa orando de madrugada, eu não lembro de você jejuando, eu não lembro de você lendo a Bíblia, você só lia a Bíblia, eu acho que é só para falar algumas palavrinhas e ser um coach de grande nome, né? Te conheço não, meu querido. Outro. Ai, em teu nome eu curei. Curou? Mas a sua vida estava no altar, estava desgraçando a vida do pastor lá, falando mal, dando com a língua nos dentes. É mesmo? Não, eu não tenho esse tipo de relacionamento. Irmão, Jesus não vai jogar ninguém no inferno. As pessoas que não vão entrar na glória de Deus, com seus próprios pés. Então esse grupo de cegos, 4 grupos de cegos. E para finalizar, a Bíblia ela vai falar, agora tratando daquele que foi atingido por Deus. Quem já foi atingido por Deus aqui, levanta a sua mão. Eu já fui. Você nunca foi atingido por Deus? Cura, Espírito Santo. Quantos foi? É que eu tenho uma linguajar assim, meio diferente, né? A pessoa fica com medo, cara. Vamos mudar essa. Vocês vão se acostumar comigo, com o tempo. Quem foi atingido com o poder de Deus? Pá! Eita lá, basura! É que o negócio é meio assim. O negócio você tem que, a Bíblia fala, né, que o espírito do profecia é sujeito ao profeta. Você tem que se controlar, porque o negócio vem, pau! Não quero, mas vai. É ou não é, igreja? É o poder de Deus. Vão ter que falar em língua só no meu íntimo, lá no quarto, como a Bíblia fala, né? Se possível, não falar em língua. É bíblico, é teologia. Viu? É teologia. Mas aí você está aqui, o poder de Deus, pum, já falou, filho. E foi. Tem pecado nisso não. Daqui a igreja pentecostal. Quando eu visitava lá a igreja batista, eu tinha que ficar controlando, porque se eu falasse língua lá, ele me pega e bota na salinha. É assim. Então, isso é impacto. Todos vocês foram impactados pelo Espírito Santo de Deus. Nem que seja uma vez na sua vida. Você foi impactado por um fenômeno que entra na sua vida. Daqui a pouco você não tem controle do seu choro. Eu agora sim, o Espírito de Deus, assim, nessa minha levada aí, essa minha nova fase, tem me feito chorar. Eu virei chorão. Eu choro. E eu sinto a presença de Deus. Aí foi a irmã Tereza lá, está fazendo, falta uma, né? Falta uma. A Tereza botou a mão na minha cabeça e sai, Satanás, e vai e tal, e fogo na cabeça do pastor. Eu falei, irmão, se estiver aqui dentro, que cai, irmão, que eu não estou nem aí. É isso mesmo, é fogo no capeta mesmo, para torrar. Torrar. E a irmã Tereza é uma potência, né? Que Deus os preserve. A irmã Tereza tem um gogó poderoso. E ó, meu irmão, não tem demônio que fique na reta, não. É um sai, né, irmã? Que sai mesmo. Sai! E vem o primeiro. Sai, diabo! Sai! Daqui a pouco. Aí ela está orando lá, meu. E eu estou sentindo, ai, que paz. Aquela oração de batalha, de guerra, de demônio mesmo caindo por terra. E eu sentindo aquela leveza, parecia que eu estava flutuando ali. Ai, que bom, que maravilha ver uma crente assim. Quanto tempo que eu não vi uma crente assim. Aí ela vai, bota a mão na minha cabeça, daqui a pouco eu, pá, não vi, só labareda, só língua estranha. E eu me senti leve, mais uma, que então o Espírito Santo é isso, impacta. Mas há uma coisa muito importante para finalizar. No versículo 41, pode botar para mim aqui, ó. Minha avó já foi. Ah, está com Pietro? Tá bom, então deixa. Vamos aqui ler. Pode ficar de pé, irmãos. Vamos ler do 35 em diante. Alguém pode ler, Wagner, por favor.
Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vem aqui para frente, igreja. Jesus, ele trabalhou na sua vida assim como o do cego. Mas a grande preocupação nessa noite é que você reconheça a obra de Deus na sua vida. Reconhece Jesus. Reconhece Ele em todos os seus caminhos. Tem gente, já conversamos muito isso aqui, eu e ele, pastor Joedson e eu. Quantas pessoas recebem a bênção e vão embora. Você pode ter sido uma bênção no passado, mas Jesus está interessado na sua constância, em reconhecer na sua vida que Ele é Deus. Não importa se os seus vizinhos não liguem para você. Carlos, as pessoas podem olhar para você e não dar nada para você e ficar contando a hora que você vai cair. Mas não importa. Não interessa. Foco. Foco. A sua família pode dar as costas para você, irmã Francisca. Não te apoiar. Foco. Foco. Você já pode ter vindo de uma igreja que quase enxotou você. Mas Jesus não enxotou, não. Foco. Foco. Você pode ter recebido uma palavra mais dura, daquele que menos você esperava, que era um cristão. Mas tenha foco. Porque Jesus não está querendo saber a opinião deles. Jesus quer a sua opinião. Jesus quer saber qual é a sua opinião sobre o que você tem vivido aqui, irmão. Não é porque quem vai falar, quem disse, quem aquilo outro, não. É apenas aquilo que você vivenciou com o Senhor Jesus. Pode falar o que quiser. Pode malhar, pode tacar pedra, irmão. Eu sei o que eu quero e eu sei o que eu já vivi ali. Jesus Cristo é o meu Deus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, eis o seu povo aí, Senhor Jesus, abençoado por ti, meu Deus. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, aquele cego teve um encontro mais profundo da vida dele. Jesus, o Senhor ouviu, o Senhor deu valor, o Senhor deu valor, e o Senhor perguntou: você acredita? Você acredita em mim? E aquele cego disse: quem é o Senhor? Quem é o Messias? Sou eu que falo contigo. E ele disse: eu creio. Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. E o adorou. Adore ao Senhor, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós entregamos a nossa vida em tuas mãos, Senhor, em reconhecimento de que tu estás sustentando a tua obra. Trabalha na vida do seu povo, na vida da sua igreja, trazendo bênção, Senhor, e fortalecimento, Senhor, e visão espiritual, em nome do Senhor Jesus. Pode voltar aos seus bancos, irmãos. Saia daqui com visão, foco,
Eu sei em quem tenho crido. A minha igreja, ela vai encher essas portas. E nós vamos precisar de obreiros para ajudar as multidões. Pode preparar. Certamente vocês serão eles. E Deus possa abençoar, pastor Joedson. Pode terminar?